Bom, saudações companheiros, meu nome é Wander, estou aqui com o José Fernando. Saudações, companheiros. Vamos iniciar mais um RevoluCast e, conforme a gente tinha anunciado, nós vamos tratar de um livro hoje, né, do Lenin, o líder da Revolução Russa e grande teórico marxista, e que eu considero, pelo menos, um dos mais importantes escritos dele, que é O Estado e a Revolução, né? Foi escrito em setembro de 17 e publicado depois em 1918. Como a gente é tradição aqui, a gente não vai repassar o conteúdo do livro, a gente tem que explicar isso sempre, porque o interessante é avaliar qual a experiência, qual os ensinamentos que a gente tira da nossa própria leitura. Eu gostaria de lembrar aos companheiros que assim, ninguém é especialista em tudo e a gente está num processo de aprendizagem. Eu nunca tinha tomado contato com a obra antes, então essa é a minha primeira vez que eu li o livro e estudei, né? Não reestudei ainda, que eu ainda preciso voltar para o livro, mas esse tipo de conteúdo que a gente traz é um conteúdo que precisa ser revisitado frequentemente. Não basta você ler apenas uma vez e achar que você entendeu. Não é um livro não é um romance, é um livro de estudo, né? Você tem na sua prateleira lá para poder repassar os conteúdos, os conceitos e poder prosseguir nos seus estudos. A gente vai elucidar, logicamente, alguns dos conceitos, mas muita coisa vai passar batido, porque evidentemente é um livro complexo, não é... O Lenin simplifica muita coisa, explica coisas de forma muito sintética, né? Muito reapresenta coisas que o Marx mesmo disse, ele mesmo explica isso no livro. Então a gente vai fazer isso, passar pelo livro, apresentar a leitura para os companheiros e reforçar que é uma leitura fundamental, ainda mais nos dias de hoje que existem várias confusões em relação ao que é o Estado, o que é o capitalismo. Nossa função aqui no podcast é tentar desmistificar algumas coisas. E já vou começar com uma que eu acho que é interessante, para abrir mesmo o podcast, que é uma coisa que eu ouço frequentemente, é uma coisa do contemporâneo, mas que o Lenin também trata, que é qual que é a função do Estado no capitalismo. Obviamente, o pessoal que está ouvindo já deve ter se deparado com essa argumentação de que o Estado, vinda da direita, né, claro, o Estado seria um instrumento da esquerda para dar coisa de graça pro povo e cegar o povo e impedir o mercado de evoluir, impedir os capitalistas de fazer progresso e tudo mais. Tem um amigo meu, o Hirle, que sempre fala isso. Ele fala que a esquerda gosta de Estado, quando ele vai definir, né? A esquerda gosta de Estado, a direita não gosta de Estado. Quando a gente vai ver hoje que é exatamente o contrário. Assim. É exatamente o oposto. Bom, o José Fernando já falou que o livro foi escrito em 17, né, e foi publicado em 18. Eu quero também falar um pouquinho do Lenin, que, assim, também não vamos fazer uma biografia do Lenin aqui, né? O cara viveu muita coisa, fez coisas interessantíssimas, mas basicamente, o que a gente precisa saber é que o Lenin, ele nasceu em 1870, ele se graduou em Direito e se destacou no Partido Social Democrata Russo, com publicações, discursos. Ele era uma pessoa muito carismática, né? E se destacou no partido por conta dessa atuação. Ele era além de teórico, né? Porque às vezes o pessoal não compreende muito bem, o cara era um teórico e ao mesmo tempo um militante. Isso na doutrina marxista é fundamental. Não basta que você seja um teórico de gabinete, né? A doutrina exige que você tente transformar o mundo. É uma das principais teses do Marx aí, que é agir sobre a realidade. Então a própria doutrina obriga você a fazer isso. O Lenin foi um dos que seguiu à risca esse preceito e liderou os bolcheviques durante a Revolução Russa. A gente vai voltar num capítulo posterior para esmiuçar melhor o que foi a Revolução Russa, porque também tem muitos meandros. Tiveram duas revoluções, né? Não é... Muitas lições para tirar dali. Exatamente, muitas lições a respeito da própria esquerda, né? Que a esquerda sempre, nesses momentos decisivos, mostra suas falhas, então é importante a gente aprender com isso. Então ele liderou a Revolução Russa e é um dos responsáveis pela instituição da União Soviética, né? Não como a gente conheceu no final aí, da União Soviética do Stalin e dos demais burocratas, mas uma União Soviética posterior, um embrião do que deveria ser um Estado operário mesmo. No final, claro que isso foi desvirtuado, a gente conhece a história, mas quando o Lenin guerreou contra os mencheviques, contra o Exército Branco, o Exército Verde, ele estava na vontade de
de instituir um Estado soviético, e de fato foi isso que ele fez, depois o Stalin assumiu no lugar dele quando ele morreu em 23, em 24, se eu não estou enganado. Então, assim, basicamente o Lenin é essa pessoa. Os feitos dele, tanto teóricos quanto práticos, são grandíssimos, são de grande contribuição, e a gente vai trazer um pouco dessa obra do Estado e a Revolução que ele escreveu. Então, companheiros, a gente escolheu esse livro também, sem passar pela habitual enquete, pelo fato da gente entender que ele traz questões muito importantes que a gente, assim como o Lenin, a gente considerava a questão do Estado de fundamental importância na atual etapa de luta contra o capitalismo. Por que ele dizia isso aí? Por dois motivos. Ele dizia que a correta compreensão do papel do Estado, tanto na forma de Estado burguês quanto na luta revolucionária, ela fazia avançar a consciência da classe operária como um todo, e ele também conseguiria uma independência frente a teorias do Estado vinda da pequena burguesia, né? E de penas de aluguel da burguesia aí do pessoal de direito, como o Wander já assinalou. Que daí os minions de plantão eles colocam isso de uma forma mais tosca, mas se você pegar teóricos do Estado nessa vertente de direita, a teoria é um pouco mais acabada, você pode até ser levado a falar, será? Mas aí a gente vai esmiuçar aqui. O Lenin parte no primeiro capítulo, né? Eu não sei como está na tradução da Boitempo, mas nessa aqui eu usei uma edição do Estado da Revolução dos trabalhos completos, as obras completas de Lenin, né? E estava assim, capítulo 1, Sociedade de Classes e o Estado. O que ele vai tentar fazer aqui? Ele vai resgatar a teoria marxista sobre o papel do Estado na luta de classes. Ele vai analisar também as distorções que os marxistas, entre aspas, né, oportunistas, esquerda pequena burguesa em geral, quando eles visam esterilizar essa teoria revolucionária do Estado, que era proposta então pelos fundadores do socialismo científico aí, que é o Marx e Engels. E assim, o Lenin bate principalmente no Kautsky, né, que é um dos... Karl Kautsky. Karl Kautsky, que era um dos marxistas que estavam se destacando mais ali, e ele estava fazendo uma coisa que o Lenin constantemente chama de oportunismo, que é negar as principais teorias e fundamentos do marxismo. Então, quando o Marx diz claramente que o Estado precisa ser substituído por outra coisa, precisa ser destruído, né? O kautskismo chega e diz que não, que o Estado pode servir como conciliador das classes, ou que pode surgir um Estado operário que substitua o Estado burguês e permaneça ali de alguma forma. E o Lenin vai dizer que não, que nada disso tem que acontecer. O Estado, na verdade, tem que ser substituído por outra coisa. Então, num primeiro momento, o que se costuma chamar de socialismo seria o Estado operário, gerido pelo operariado, pela classe operária, e visando, sem perder de vista isso, visando destruir o Estado completamente, a necessidade do próprio Estado. Eu vou ler um trecho aqui do que o Lenin destacou, que são palavras do Engels, na verdade. Ele diz assim, o Estado, diz Engels, fazendo balanço de sua análise histórica, não é, pois, de modo nenhum, um poder que se impôs à sociedade de fora para dentro, tampouco é a realidade da ideia moral, ou a imagem e a realidade da razão, como afirma Hegel. Então ele pegou esse trecho do que o Engels fala para desnaturalizar o Estado, porque o pessoal pode achar que o Estado é uma coisa que está... sobrenatural, né? Que está colocada e não pode ser modificada de nenhuma forma. E essa é uma dos principais enganos, os feitiços que o Estado promove. Que essa teoria impõe. De que, já que o Estado está aí, nada pode ser feito. Quando a gente fala de socialismo, o pessoal nos julga como utópicos, porque diz, não é possível que a classe operária tome conta dos meios de produção do Estado e desapareça com ele. E o Engels vai dizer que não tem nada a ver isso. Indo nessa mesma linha, eu acho que é interessante a gente definir o que é o Estado sob a teoria marxista, para que os companheiros se livrem então dessas amarras, porque é muita coisa escrita, é muita coisa falada, são coisas que a gente percebe que para as pessoas que não são iniciadas mesmo é um tópico complicado, porque tem muita coisa. E até grande parte delas, aliás, vinda da esquerda. Então, assim, o Lenin assinala que uma das passagens mais emblemáticas dessas origens do marxismo é uma passagem de Engels também, que
ele considera o Estado que é um produto da sociedade em determinado grau de desenvolvimento. Então, vejam bem, o que quer dizer isso aí? A sociedade atingiu certo grau de conflito entre seus setores, de que foi quase que forçoso o aparecimento de um organismo para que ele regule essas classes, esses estamentos, seja lá o que for, em contenda. Mas passando para o capitalismo, você vai ver o quê? O Estado é, portanto, do ponto de vista marxista, o produto e a manifestação do irreconciliável antagonismo entre as classes da sociedade. Então, percebam a importância disso aí. Ao mesmo tempo, a existência do Estado ele prova que o antagonismo entre as classes é irreconciliável. Ou seja, não tem nada isso aí que o pessoal fala, e aí a gente vai chegar em umas conclusões muito boas, mais pra frente eu acredito que sim, de que por que a gente sempre pede nos outros podcasts, quando a gente não estava tratando da teoria mais em si, por que a gente fala não tenham crença nas instituições do Estado, não acreditem no judiciário, as eleições não são tanta coisa assim, porque a gente tem, claro, essa teoria do Estado. O Estado nada mais é do que um mediador de conflito, um estabelecedor da chamada ordem. Então só por aí já dá para ver o caráter que tem isso aqui. Só complementando isso que você está falando, a gente observa isso de forma prática no dia a dia. Você pode ver que a polícia ela existe para isso, o judiciário existe para isso. Por exemplo, tem um conflito de terra. O judiciário autoriza a desapropriação de terra. Mesmo sem observar que na lei o direito à terra está previsto. Então, assim, não é uma questão, o Estado não se coloca como mediador de conflito a favor do proletariado ou dos trabalhadores. É por isso que a gente diz que não se deve confiar no Estado, como você estava dizendo. Sim. O Estado media conflitos, mas para atenuar o lado dos trabalhadores, para diminuir, para suprimir a força que os trabalhadores organizados teriam nesse Estado. Né? Exatamente. E disso decorre uma das maiores distorções da teoria marxista, feita pela esquerda pequeno-burguesa, que eles até admitem que a origem do Estado se dá pelo conflito entre as classes mesmo, só que eles passam a admitir, a considerar que o Estado seria um organismo de reconciliação dessas classes aí. Por exemplo, ele colocaria um freio na burguesia também, não deixaria os caras ir muito longe. Então, por isso que eles são tão monomaníacos, assim, sabe? Por aquela coisa. Eles gostam de Estado mesmo. Você vê, o PSOL vira e mexe e manda prender gente. Ou seja, isso aí, para quem é marxista, para quem conhece essa teoria do Estado marxista, isso aí é um dos maiores absurdos, porque é exatamente o contrário. O Estado é um órgão de domínio de classe. Uhum. Ele é um órgão de repressão, não de reconciliação. Acreditar que qualquer coisa de bom que não seja para as mãos da burguesia vai vir do Estado composto como ele está pela burguesia é uma ilusão, se não for uma ilusão, a pessoa está aturdida, sei lá, por alguma coisa, é de um oportunismo e mau caratismo enorme. Recentemente foi aprovada uma lei, acho que foi ontem, eu não estou me lembrando agora, que foi proposta pelo PSB de que os agressores de mulheres pagassem pelas despesas, tanto despesas judiciais quanto outros tipos de despesas. Por exemplo, se fosse colocar um rastreador no pé dele lá, para ele ficar longe da mulher que ele agrediu. Ele teria que pagar por isso também. E a esquerda comemorou isso daí também. Então, eles comemoram mesmo. Eles falaram, olha, que bom, que lei progressista, assinada pelo Bolsonaro essa lei. Então, assim, o Estado está colocando ali uma imposição material sobre um sujeito que obviamente cometeu um erro, mas que em determinada avaliação você pode ver que está impondo uma escravidão para o cara. O cara não tem condições. Se ele não tiver condições de pagar, ele vai ser preso, ele vai ser colocado numa masmorra, que é a cadeia que a gente conhece hoje em dia aí. Ele vai ter que se fuder, Sim. Ele vai ser destruído como ser humano por conta de uma lei, uma canetada que foi dada por um presidente de extrema-direita em uma lei feita por um partido de esquerda. Então, assim, e a gente tem que pensar no que a gente pode fazer para substituir esse Estado. Mas primeiro tem que ter claro aqui o que a gente está assinalando. Sim, claro. Eu vou insistir nisso aqui até o final do episódio, porque eu acredito que se entender isso já está ótimo. Não precisa nem ler o livro mais. O Estado,
ele não é ele não é uma ideia, ele não é um órgão que está acima das classes sociais, ele é uma manifestação de um domínio de uma classe sobre a outra. Ele é um instrumento que serve à classe dominante. No nosso caso que a gente está falando aqui, dando nome aos bois, ele serve à burguesia. A criação, por exemplo, notem só, o ordenamento estatal, a lei e a ordem, estabelecimento do judiciário, as polícias, as forças armadas, todas essas coisas, eles se revestem dessa coisa de legalidade, mas o que você está legalizando e perpetuando é a opressão da burguesia sobre o grosso da sociedade. Por exemplo, a cadeia no Brasil é para pobre. Isso parece ser um clichê, mas se você tem essa teoria e você analisa os fatos, você vai ver que, pera um pouquinho, é verdade mesmo. O pessoal tá tudo encarcerado lá, mas sei lá, e esses vampiros aí que rouba todo mundo, rouba o hospital, rouba tudo? Os caras estão soltos. Sim. Porque o Estado é deles. E o pessoal que acha que a esquerda é usar o Estado para dar coisas, para dar benesses, que quer destruir a economia por meio do Estado, por meio das empresas estatais, inclusive. A gente assiste hoje um ataque do neoliberalismo às empresas estatais. Agora, recentemente, o Correio está ameaçado, né, de ser privatizado. É preciso lembrar que o Estado ele age como um regulador das interações econômicas. Exatamente. E quando ele favorece o mercado, favorece o capitalismo, ele não está fazendo nada diferente do que é a sua tendência natural mesmo, diante do capitalismo, né? Então o pessoal fala, mas o Estado ele serve para fornecer, eu já vi essas definições, fornecer serviços públicos para a população. Não, isso é um apêndice do Estado. O Estado serve para garantir a exploração capitalista. Por exemplo, se você é um capitalista e você compra uma empresa, e você dá um prejuízo gigantesco, falha com a empresa, arregaça, não paga os direitos dos seus funcionários e tudo mais, evidentemente que tem um Estado a quem você pode recorrer, uma instância judicial, que você pode tentar reaver um pouco do seu prejuízo. Mas na maioria das vezes o que a gente assiste é que essa gente sai impune. Ela explora a população e sai impune. O Estado não faz nada em relação a isso. Eles são picaretas profissionais, né? Eles não vão se retroceder diante de um judiciário que eles sabem que eles podem manipular. A coisa o Estado, como o Lenin define no terceiro ponto, ele é um instrumento para a exploração da classe operária. Sim. É evidente de que quando os companheiros podem achar contraditório de que assim, mas então vocês não são a favor da luta pelas liberdades democráticas, pela luta pelo fortalecimento do Estado de Direito? Não, somos sim. Só que para os marxistas isso aí não é um fim, é um meio. Porque entendendo o caráter, a essência do que é o Estado, entendendo assim que, independente da forma a qual ele assuma, ele está a serviço de uma determinada classe social e assessorando ela na opressão de outras classes que lhe são antagonistas, principalmente nos interesses econômicos, a gente tem claro que uma ou outra lei que consiga uma liberdade democrática ali, o direito a um voto, ou mesmo um reajuste de aposentadoria, não é o bastante para que a gente vire o jogo. Uhum. É uma ilusão que os democratas têm, que a pequena burguesia tem em peso. Eles acham isso, eles comemoram essas coisas. Uhum. Não só leis repressivas, mas eles comemoram por ganhos pequenos, como se fossem as migalhas que caem de uma mesa e tudo mais. Então, o Lenin marca que o Engels assinala o seguinte ponto, que o Estado sempre, e isso é uma prova histórica, ele está na mão da classe que detém o poder econômico. E por esse motivo, vejam só, ela também detém o poder político sobre a sociedade. Com esse poderio econômico, por meio do Estado, ela adquire os meios de explorar e oprimir as classes. É evidente que ele até assinala uma exceção. Existem períodos históricos, como nas monarquias absolutistas, onde o Estado se afasta um pouco, ele ganha uma certa independência, mas isso só prova a regra do ponto de vista histórico. O Engels aponta também que na República Democrática, essa é a democracia que o pessoal fica se batendo por ela aí. Os ricos exercem poder indiretamente, de dois modos, pela corrupção direta dos oficiais do governo e por meio de alianças com o poder público. Só um comentário sobre esses dois pontos. Vejam bem como que é crível isso aí. Por exemplo, indiretamente através, você pode o quê? Comprar um deputado,
ajudar numa eleição, você vai lá dar 500 milhões para um partido político eleger 50 picareta para o Congresso Nacional. É assim mesmo. Então, você está desbalanceando as forças dentro do Estado, usando as regras da democracia. E, indiretamente, as alianças. Por exemplo, uma determinada mega empresa ali consegue uma licitação do Estado para fazer uma obra. Você está transferindo dinheiro público para os bolsos da burguesia. Nem falar da dívida pública e dos bancos, que são verdadeiros vampiros aí em cima do Estado, né? Só para complementar isso que você está dizendo, existem casos clássicos de empresas que vêm para determinadas cidades ou países e aí fala, a gente vai gerar tantos mil empregos. Isso cai na conta do político que trouxe a empresa, da cidade que está administrando, da administração que está exercendo poder naquela cidade naquele momento. Então, por exemplo, se fecha uma empresa gigantesca agora, o pessoal vai falar assim, ó, estamos perdendo emprego, o Bolsonaro não está conseguindo gerar emprego e tudo mais. Isso, indiretamente, vai sempre cair no colo do político. Independente se o cara fez esforço ou não para trazer aquela empresa para lá, essa relação ela é simbiótica. Eu já vi acontecer aqui na cidade, por exemplo, uma certa empresa fala assim, a gente só vai para aí se a cidade fornecer tantos perímetros de terreno, isenção de imposto, e aí a gente fortalece vocês aí dando emprego para a população, e o cara sai na foto com o empresário, dizendo, olha quem eu trouxe aqui para vocês e tudo mais. Então essa relação, ela é uma relação prostituída mesmo, não tem outra palavra para descrever. E aí a democracia, a República Democrática, a gente sabe que, por exemplo, o que você quer fazer? Você quer militar e fazer agitação política, propaganda política da classe operária, com a classe operária sobre uma democracia, mesmo essa maquiada que tem aí, sobre uma ditadura. A gente vai dizer que sobre a democracia. Lenin também assinalava isso aí, que é importante que a gente note que a democracia burguesa é a melhor forma de Estado assumida pelo Estado burguês para a classe operária. Só que a gente não pode se esquecer, e muita gente se esquece, que isso aí não é um fim. Ah, claro. Ele é um meio para que a classe operária cumpra seu papel histórico e derrube o Estado burguês. Jogue para fora os caras. Não porque se o cara consegue lá votar no Freixo, então ele não vai fazer mais nada. Não. Acabou a participação política do cidadão. Que é isso? E outra, o que vai significar votar num direitista daquele lá? Porque no final das contas eles estão todos comprometidos com o pessoal de plantão no poder. Eles não podem mijar fora do pinico, né? Porque... Não pode. Afinal de contas, quem financiou a campanha, quem deu a estrutura para eles governarem são... de certa forma, indireta ou diretamente os capitalistas mesmo. Por exemplo, a Globo, o Freixo é apoiado pela Globo. Então, sem esse apoio midiático... A Globo é uma empresa, embora o pessoal não perceba, é uma empresa poderosíssima. Então, o apoio midiático é fundamental para o candidato e para as pretensões políticas desses caras, né? Eu queria que a gente passasse para a questão da revolução, porque é um ponto fundamental dentro desse raciocínio aí. Porque o Lenin destaca várias vezes que o Marx, durante as elaborações teóricas dele, não definiu exatamente o que seria um substituto ao Estado depois da Revolução. Então, por isso do título, né? O Estado é a Revolução. Qual que é a relação do Estado diante de uma revolução? Revolução violenta. E para isso o Lenin assinala várias coisas importantes. A primeira de todas é que o Estado só vai cair mesmo através de uma revolução violenta do proletariado. Ele fala isso no final do capítulo 1 aqui, deixa eu só achar. Logo no penúltimo parágrafo, ele fala assim, ó. A substituição do Estado burguês pelo proletário é impossível sem a revolução violenta. A extinção do Estado proletário, ou seja, a extinção de todo o Estado, é impossível de outro modo, senão por meio de seu definhamento. Só abrir um parênteses aqui, que a extinção de todo o Estado, como o Lenin tá explicando, também não é um pressuposto anarquista. Ele vai falar disso... Também muito importante assinalar. Mais pra frente, porque toda vez que falam de extinção do Estado, o pessoal já grita, anarquista! Calma. O comunista é um anarquista consciente, ele não tá... Embora os comunistas e os anarquistas eles concordem com o negócio no finalmente, que é uma sociedade sem classes, eles discordam no papel, especialmente no papel cumprido pelo Estado. Exatamente. Eles são a favor da abolição do Estado. E o que o Lenin vai assinalar é um raciocínio básico, mas assim, ele vai dar uma fundamentação muito importante, é que pro anarquista, o desaparecimento do Estado é feito de maneira instantânea, como você acabou de falar. Espontânea, né? Espontânea, instantânea, não tem um plano de substituição, não existe.
Imagina, você solta o Estado, você desaparece com o Estado e deixa um monte de gente com poder econômico na mão. Tem futuro possível que não seja o retorno desse mesmo Estado por outras vias, né? E o que o Lenin vai falar é que tanto Marx quanto Engels vão mostrar que, assim, o primeiro passo depois da Revolução Violenta é você estabelecer que o Estado proletário vai desaparecer, vai fazer definhar o Estado totalmente, né? Então não é é uma questão instantânea, não é como os anarquistas pregam que seja de forma quase uma erupção, um negócio surreal, né? E ele ataca também a teoria moderada da esquerda pequeno-burguesa, dizendo assim que esse definhamento, esse murchar, né, do Estado, ele não vai acontecer nem pela abolição do Estado anunciada aí pelos anarquistas e muito menos pela ação parlamentar, por uma modificação num Estado mais humano, reformista, né? Reformista, essas coisas não vão acontecer. O Lenin considera, assim como retomando os ensinamentos de Marx e Engels, ele diz o quê? Que o Estado burguês, ao ser tomado pela Revolução Proletária, ele vai fazer o quê? O Estado vai deixar de ser Estado. Ou seja, por que está dizendo isso aí? É um pensamento dialético, mas ele é fácil de entender. O que a gente definiu? Que o Estado é o quê? É uma manifestação do antagonismo total entre as classes. Tá certo? Então, por que ele diz que, tomado pela Revolução, o Estado deixa de ser Estado? Porque que ele desaparece? Ele está abolindo? Não, não é isso, não. Acontece de que ele perde aquela característica de um mediador de conflitos, porque não tem mais conflito ali. Não, evidentemente que tem um meio termo que a gente vai chegar lá. Existe um período entre a tomada do Estado e o definhamento dele, o murchar desse mesmo Estado, esse é seguido por um período mais ou menos longo que o Marx chamava de ditadura do proletariado. Que isso aí não dá para definir, não tem fórmula, não é uma receita de bolo, não tem como definir a duração dele, depende das forças políticas em conflito. É o tempo que vamos colocar em português claro aqui, é o tempo que a burguesia resistir. Ainda, tentar a sobrevida dela. Né? Por exemplo, a ditadura do proletariado na Coreia do Sul, perdão, na Coreia do Norte e em Cuba, ela ainda passou por diversas modificações e vicissitudes, mas ela ainda está naquele meio termo ainda. Eles não são um Estado operário, o Estado ainda existe, mas ele está no definhamento. A proposta que está colocada nesses estados que você destacou é de realmente levar ao definhamento total do Estado e uma sociedade sem classes, que seria o comunismo. Mas isso não se torna possível enquanto você tem uma classe empresarial, enquanto você tem o imperialismo, que os caras vão fazer pressão. Sim. A Coreia do Norte, ela é assediada. Importantíssimo isso que você disse, porque assim, a gente está falando de Estado, a gente está fazendo assim, por exemplo, você derruba o Bolsonaro, vamos supor, a classe operária toma o poder e acabou o problema, o Brasil é socialista. De jeito nenhum. Não, existe uma longa luta. Você vai começar a ser assediado pelo Estado mais poderoso do mundo, que é o imperialismo. Sim. Eles conformam em si um Estado. Por exemplo, eles têm muito... vamos supor, o Estado brasileiro não tem o Congresso Nacional, não tem os governos estaduais, as prefeituras, isso é o Estado brasileiro. O imperialismo tem a ONU, Nossa, a OTAN. Ele tem órgãos de pressão que fazem a coisa acontecer do jeito que eles querem. Por exemplo, assim, você acha que eles querem destruir um país por causa do petróleo? Eles vão lá, sentam numa mesa, acham alguma coisa. Não, ali a gente sabe que tem um poço, mora um demônio lá dentro, a gente precisa tirar ele de lá. A ONU básica, mas não, é verdade, é uma causa humanitária, pronto. Vamos levar a democracia para aquele país. Exatamente, é o Estado. Esse aí é o Estado. O Brasil, como a Venezuela é um ótimo exemplo, a gente não usou. A Venezuela não está numa ditadura do proletariado, que lá quase que é um governo igual ao do PT, um pouco mais à esquerda. Ele está sendo assediadíssimo, está com chances claríssimas, a gente teria que denunciar isso aí, de invasão imperialista. Ou seja, uma luta contra o Estado. A gente não assinalou uma coisa mais fundamental aí, que e o Lenin destaca bem isso, ele fala muito dos vários livros que a gente já abordou aqui, o Manifesto Comunista e o 18 Brumário. Sim. Queria que a gente comentasse rapidamente isso, mas que assim, toda vez que a gente fala que o futuro aponta para que haja uma revolução do proletariado, para que haja a transformação do Estado burguês finalmente num Estado proletário e o comunismo aconteça, e o Marx fala isso várias vezes durante o manifesto, não é porque é uma prestidigitação, não é uma conclusão da cabeça dele, da imaginação dele, é uma questão científica, porque se tem uma classe que oprime outra,
E o desenvolvimento das relações sociais leva necessariamente a que que essa classe se levante e se revolte contra isso. Obviamente, depende da tomada de consciência e tudo mais. Mas esse Estado só vai se transformar a partir do momento que essa revolução ocorrer. E a revolução tem que ser violenta não porque a gente gosta da violência e porque a gente quer que as pessoas se armem e matem os burgueses, mas é porque vai haver resistência. O Estado está a serviço da burguesia. Sim. E só vai cair por meios violentos. Não existe outro... Claro, a gente não está dispensando os meios tradicionais, parlamentar, a conquista do poder político, que o Lenin tanto chama atenção. É necessária essa conquista do poder político, mas ela não para por aí. A revolução política, mesmo que ela aconteça, ela não é o bastante. Por exemplo, vocês viram, o Brasil ficou mais de uma década sob o governo do PT. Um governo, no mais da conclusão, um governo de esquerda. Só que não era um governo que tinha a intenção, e se tivesse não tinha chegado lá, de tomar o poder do Estado. Ele estava se conciliando com o Estado, ele estava sendo mais um elemento de opressão da classe trabalhadora. Só que assim, então o Lula é igual ao Bolsonaro? Não, não é assim. Existem... eles servem a propósitos da burguesia em tempos diferentes. Por exemplo, por que o PT sofreu um golpe? Porque não dava mais para, na visão da burguesia e da burguesia imperialista, que é a mais de rapina, não dava mais para levar naquele tipo de política, ou seja, aquela conciliação de classes não, tinha que acabar. O negócio, o pessoal era tão urgente que lançaram mão até de um cara de extrema direita, que nunca é o que eles gostam. Que a coisa pode tender a uma ditadura, e a gente viu que o Lenin assinala aqui que a burguesia mesmo ela gosta de manter a democracia. Por exemplo, vocês já viram que se tem ditadura aberta nos Estados Unidos? Não tem. É verdade. A Inglaterra nunca teve nenhuma ditadura. Por exemplo, eles querem manter... É como um feiticeiro, entendeu? Ele vai enfeitiçar uma pessoa, ele não vai lá falar para a pessoa ser enfeitiçado, jogar um negócio na frente da casa dela, ele fica da casa dele fazendo lá. É verdade. A burguesia precisa disso aí, ela precisa que você não saiba que você está sendo manipulado, oprimido, para que ela possa te oprimir cada vez mais. Sim. Por exemplo, agora sobre o governo Bolsonaro, tá óbvio isso aí. Os caras tiram direito do pessoal todo dia. E se o cara reclama, eles mandam a polícia na rua. Então, é para isso que o Estado serve, de fato. Quem fala que o Estado é um instrumento da esquerda para dar benefício para pobre, não é para isso, é para oprimir mesmo. Eu só queria que a gente também fizesse... não vai dar tempo da gente avançar tanto quanto a gente queria no livro, mas que a gente comentasse duas coisas que o Marx coloca, que a primeira de tudo é a questão da Revolução de 48 e 51, onde houve um levante popular para acabar com a opressão que estava ocorrendo ali na França. A gente abordou esse tema no livro do... Era do 18 Brumário? Acho que foi do 18 Brumário de Luiz Bonaparte. É porque ele faz ele chama essa lembrança. Então, e essa lembrança serve para mostrar como que, ao tomar posse do Estado, é preciso que tenha-se uma perspectiva de destruir ele. Porque o que aconteceu no 18 Brumário? O Luiz Bonaparte ascendeu, deu um golpe lá e acabou com a esquerda, com toda a movimentação que a esquerda fazia para assumir o poder. Então, assim, fica claro que ali houve um estelionato total. O pessoal acabou com o propósito da Revolução e o Luiz Bonaparte foi um produto disso. Mas também ele chama atenção para outra coisa que eu tinha menos conhecimento, que também me interessou bastante, que foi a Comuna de Paris, que é uma experiência que muito se comenta, e o Engels nasceu, acho que um ano antes da Comuna ocorrer. E a Comuna é um exemplo prático do que seria o Estado operário. Ele fala isso durante o livro, do que se transformou ali, do que aconteceu naquele momento. Só para dar uma noção básica do que aconteceu, a Comuna de Paris foi um levante que ocorreu ali diante de uma invasão da Prússia à França. Eles começaram a avançar o território e destruiu o exército francês, e Paris se rebelou e declarou que ele ia ser um novo Estado, um novo país. E tomaram os meios de produção, tomaram os aparatos do Estado e começaram a realizar reformas ali. Tomaram os céus de assalto, como disse poeticamente Marx. Né? Isso foi muito bonito. O Marx estava vivo na época, viu a Comuna ascender. Ele era contra, naquele momento, a Comuna acontecer, porque ele, de acordo com a avaliação dele, não tinha condição dela prosperar, como de fato aconteceu. Mas ele elogiou a iniciativa porque ali ficou demonstrado o que seria mesmo a dissolução do Estado diante da tomada de poder pelos operários. E diante disso, ele estabeleceu a teoria da ditadura do proletariado. Exatamente. Ele viu que ele aprendeu com a experiência prática dos comunards, né, como eles eram chamados, de que não tomando o poder do Estado
e fazendo as mudanças que tem que fazer, nada vai acontecer Exatamente. de duradouro. E a gente viu o que aconteceu com os comunards. Eles foram completamente dizimados pelo imperialismo prussiano na época. Foi uma contra-revolução violentíssima. 20 mil pessoas morreram, muita gente foi exilada e presa. Foi uma coisa extremamente maléfica, mas ao mesmo tempo foi uma experiência que mostra que o Estado capitalista burguês ele não é uma instituição pétrea que não pode ser modificada ou destruída. Eles mostraram ali na prática que eles puderam fazer, né? Eles demonstraram que eles, tanto a Comuna de Paris, como depois a Revolução Russa, como depois várias revoluções que abalaram a América e o mundo de um modo geral, de que a burguesia pode e ela vai cair. E a gente vai fazer todo o possível que a gente puder, mesmo que for uma contribuição ínfima, para ver esse império aí de opressão, que leva miséria ao mundo todo, para que meia dúzia de pessoas seja aí contemplada com tudo que eles podem ter, ao chão. Bom, então é isso, companheiros. Eu quero agradecer muito a quem ouviu, a quem acompanha. Quem puder, compre o livro da Boitempo. Eu não estou sendo patrocinado pela Boitempo, mas se quiserem nos patrocinar. Porque é um livro muito bom, a qualidade é excelente, traz várias notas. Sempre as melhores traduções, então. São muito bons mesmo, eu recomendo. E quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. A gente está em todas as redes sociais, é só falar com a gente e já era. Mandar as dúvidas ou sugestões aí. Então, fora Bolsonaro, Lula livre. Falou!